Fala pessoal do canal Thiago Parigini, sejam todos muito bem-vindos. E aí você está indignado com a soltura, né? Soltura do Nardoni, né? Do caso Nardoni aí, o assassino da Isabela. E a gente vem aí repercutir agora uma informação que surgiu lá no Cortes do Inteligência, o jornalista aí, Ulisses Campbell, né, escritor do livro, pelo que eu sei, do caso Isabela e de outros casos aí de repercussão midiática, ele traz uma informação, no mínimo, intrigante para a gente discutir aqui. Eu quero a sua opinião, quero o seu comentário, quero o seu joinha, o seu compartilhamento. Também, se você não é inscrito aqui no canal do Thiago Parigini, jornalista, se inscreva, tá? Porque aqui é um canal transparente que a gente apura fatos e não fica de mimimi ou com viezinho para lá ou para cá defendendo um ou outro. A gente apura o fato, traz e você que escolhe o caminho que você vai seguir, tá bom? Siga a gente, vamos ouvir o que o Ulisses Campbell traz sobre o esquema que revelou tudo sobre o caso Nardoni. Isso aqui é inédito, eu não... História. A gente não falou de Ana Carolina. Não falou de Ana Carolina. Isabela. Duas histórias. Eu vou contar, não vou dizer nomes, porque, enfim, eu não quero comprometer ninguém. Mas eu cobri o caso Nardoni para o Correio Brasiliense, dia a dia, julgamento, inquérito, tudo estava lá. Se tudo que tu pesquisar no Correio Brasiliense sobre o caso Nardoni, fui eu que escrevi. Tem uma cena que, para mim, explica muita coisa, que é o comportamento da mãe do Alexandre Nardoni. Porque mãe é mãe. Tipo, se tu cometer um crime, a mãe ela pode até te defender lá. Se a vizinha disser, teu filho é um criminoso, não é teu cu, que é criminoso, meu filho não é. A mãe, sabendo, ela defende, ela não vai concordar com a vizinha. E a mãe teve um comportamento, para mim, que responde muito essa questão de quem matou Isabela Nardoni. O Alexandre e a Ana Carolina, eles tinham dois filhos. Tem ainda, né? Tem, que eram crianças da mesma faixa etária da Isabela. Por isso, inclusive, que ela estava lá brincando com eles. Mudaram o nome, inclusive. Quase eu falei o nome. Mudaram? Mudaram. Não fala o antigo não, mas eles mudaram de nome. Eles Coitados, brincavam não tem nada lá. a ver, né? Logo depois que teve o crime, que teve a morte lá, que ainda ficaram ali uma semaninha sem saber quem tinha matado, a primeira coisa que a avó faz é tirar as duas crianças de lá. O que eu entendo com isso? Maravilhoso, tá. O que eu entendo? Desculpa, se tu já matou uma... Você pode matar os outros. Tu pode logo cuidar, tirar daqui, porque eu sou mãe, eu sei que aqui não... Você me lembrou a história que você falou da tia da Elise. Isso é um sinal interessante, né? Sim, eu guardei muito isso. Quando eu fui cobrir o julgamento, eu ia muito no gabinete do Sembranelli. Muito. Ele me recebia, me explicava. Era difícil tu ter umas coisas exclusivas quando tá todo mundo cobrindo, claro, e eu sozinho como correspondente do jornal lá de Brasília, e a folha com 4, 5... É difícil tu furar. Só que aí eu criei um laço de fonte com o Sembranelli, que ele me contava muita coisa, mas eu não podia publicar. Numa dessas coisas que ele me contou, ele diz o seguinte, olha... O motor do caso. No meio do julgamento, eu lembro que eu ia lá e ele sempre estava muito receptivo. Teve um dia que eu fui lá, ele estava com a cara fechada. Eu acho que ele só me deixou entrar no gabinete dele por educação. Que se ele não fosse educado, ele dizia, olha, hoje não, tchau, não tô para ninguém. Só que aí ele ficou com a cara amarrada e eu fiquei por lá ainda e tal. E daqui a pouco ele ficou mais assim, eu cheguei, conversei com ele, ele disse, olha, no cenário do crime, tinham o casal Nardoni, a Isabela e os 2 filhos. E é um apartamento minúsculo. É impossível aquela criança ser jogada de lá numa situação confusa, de discussão, de caiu para cá, sem essas 2 crianças verem. Elas viram. Elas viram. Como tu colhe depoimento de crianças que testemunharam o crime? Tu não coloca num tribunal, tu não bota numa delegacia. Eles têm um mecanismo, aqui em São Paulo eu sei que funciona assim. Tem uma equipe de psicólogos super especializados em colher depoimento de criança, que eles montam uma brinquedoteca com outras crianças e bota lá a Xuxa, o TV Colosso, a Galinha Pintadinha, tá todo mundo brincando lá. As monitoras lá não são monitoras, são
psicólogas especializadas para isso. No momento, teriam perguntado para uma dessas crianças: cadê a Isabela? Ela diz: olha, o papai pegou, jogou pela janela e virou um anjinho. Nossa. Só que aí, no dia do julgamento. As crianças então passaram, porque eu perguntei isso na época para a delegada, ela falou que não tinha passado. Passaram. Só que eu acho que passou na época do julgamento. Não na época do inquérito. Porque o que aconteceu? Quem acompanha tribunal do júri. Isso daí nunca saiu? Não. Você está contando agora? Estou contando agora. Mas também nem tem como sair, porque quem vai bancar isso? Quem vai bancar? Que incrível. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa, a justificativa é sensacional. E olha que Isabela Nardoni conhece pra cacete, eu nunca ouvi isso. Ainda vou te dizer, ainda vai ficar... Maravilhoso, estou adorando. Ainda vai ficar melhor ainda. No julgamento, um julgamento longo, um julgamento de mídia, em que está toda a sociedade te pressionando, que se ele for absolvido, o promotor é um incompetente, e se ele for condenado, o promotor é brilhante. No julgamento, que dura vários dias, tu tem uma régua, tu tem um termômetro que tu mede, sabe? Tu olha muito para a cara dos jurados, como eles estão. A Flor de Lis foi sensacional, que tu via. Teve um jurado da Flor de Lis que perguntou para ela: o teu choro é real? Quando ele pergunta isso, tu já sabe que aquela mulher vai ser condenada. É um termômetro, então ninguém está acreditando em você. Então tu tem isso numa outra, com outros elementos, dependendo do tipo de júri. No meio do júri do Nardoni, que foi o dia que eu fui lá na sala do promotor que estava com a cara fechada, o termômetro ali é que eles iam ser absolvidos. Era isso que ele estava com a cara fechada. Porque ele estava sentindo... Estava já com aquele termômetro. Porra, tipo, o negócio não tá como estava sendo melhor para os Nardones do que para ele. Sim, porque não tinha prova. O casal Nardoni é um case, porque são Não, tinha prova pericial. Não, mas é que eu não complementei. Não tinha uma prova irrefutável. A perícia, ela é considerada prova, mas ela não é uma prova irrefutável. Ela não é por exemplo, a perícia é importante, mas uma testemunha ocular, ela vale muito mais do que uma perícia. Jura? Que testemunha, os advogados falam que testemunha é a prostituta das provas. Mas, meu amigo, a gente está falando de júri. Não, dentro de júri. Júri não é técnico. Uma pessoa falando. É uma pessoa falando, a pessoa lá, tu vê a emoção que ela tá falando, Detalhe. Tu vê se aquilo na hora que aquela testemunha é turbinada de perguntas dos dois lados, o júri tá vendo se aquilo ali se sustenta ou não. Teve júri lá da Flor de Lis que foi lá e disse que a Flor de Lis é inocente, mas com uma cara quase rindo, que a juíza disse: olha, tipo, me respeita aqui, que a porra aqui é um júri. Ou seja, tem muito isso, assim, o júri é emoção. E um testemunho bom é um testemunho bom que se sustenta. É igual tu vir contar uma história para mim e você sabe se tu tá fazendo as perguntas, tu tá me engabelando, tá. Quando chegou ali no momento em que ele achava que estava perdendo, ele só podia lançar a mão de uma coisa, do testemunho das duas crianças, que viram a Isabela virando um anjinho. Aí este promotor teria chegado à seguinte conclusão, aqui para eu não me comprometer no preto e no branco, teria chegado à seguinte conclusão: essas crianças, se eu condenar esses dois réus com o depoimento dessas duas crianças, que por acaso são filhos dele, eu estou condenando essas crianças também. Qual é a condenação dessas crianças? Porque essas crianças, quando forem adultos, que hoje elas são adultas, elas vão carregar o seguinte peso: meus pais foram condenados por conta do meu depoimento. Não, e será que elas lembram? Cara. O seu pai jogando sua irmã? Bom, e daí... Meu amigo, isso tá lá. Mas tá lá. White Lot. Mas daí... Aí ele não lançou mão, ele não lançou mão disso, ele deixou, ele arriscou, o júri foi apertado, eles não foram, justamente por não ter, o fato deles negarem até hoje que não. Você acha que eles acreditam na negativa deles? Você acha que a pessoa pode mentir a um ponto de passar a acreditar? Não. Até para não errar? Não, aí a gente vai agora falar no que a gente falou da Elise, que também serve para Suzane, aquela coisa. A pessoa que ela mata, esquarteja. A pessoa que ela abre a porta de casa para os assassinos dos pais entrarem para matar a paulada, quando ela ouve o pai lá morrendo as pauladas, ela tapa os ouvidos. O cara que pega a criança e joga pela janela. Essas pessoas, elas estão te dando uma informação do que elas são capazes de fazer com entes queridos.
Eles iam dizer que Entendi, amava. mentir é mais fácil. Mentir é fácil pra caramba. então. Mentira é a... Então, quando tu coloca do que tu é capaz de fazer, tu é capaz de maltratar um cachorro? Sou. Mas tu é capaz de matar alguém? Não. Tá, Então não, tu tá nessa prateleira aqui. Tu Você é me convenceu. Tá bom. Então, mentir é de menos. Mentir é fácil. E sabe uma outra coisa? Mentir não suja, né? Mentir é mais... Muito bom, muito bom, muito bom. Ulisses Campbell é uma autoridade, né? É uma autoridade nesses casos midiáticos aí. Já fez muita coisa boa. E é vergonhosa a nossa justiça. Né? O que eu tenho para falar é que é vergonhosa, assim como é vergonhoso ver a Suzane von Richthofen, depois de tudo que fez, mudar de nome, tirar o sobrenome Richthofen, ser mãe, é vergonhoso ver ela fazer direito. É uma preguiça o judiciário brasileiro. Então, esses caras aí, na minha opinião, jornalística e pessoal, eles têm muita sorte de terem nascido no Brasil. Nos Estados Unidos, eles estariam mortos. Com certeza seria pena de morte. Não que eu seja um defensor da pena de morte no Brasil, mas para esses casos aí eu sou defensor, sim. A pessoa que tira a vida do próprio filho, ela contraria qualquer lógica da vida. Porque a maior dor de um pai é perder o filho. Agora, o pai que tem o dom de tirar o próprio filho desse mundo, né, e covarde, porque mente, né, ele nem se arrepende do que ele fez, mesmo porque ele não valida, né, ele não assume, a troco de estar com a Ana Carolina Jatobá até hoje, porque estão morando sob o mesmo teto novamente num apartamento que tem até varanda gourmet. Então é muito delicado você assistir esse tipo de coisa no seu país, no país que você ama, né? Um país que você quer viver, que você nasceu, que você quer morrer aqui. E você vê que a justiça caminha desse jeito. Foi condenado a 30 anos, cumpriu metade, né? Cumpriu metade da pena. E já está... falam que é liberdade... uma liberdade provisória, né? Os 11 anos ainda de pena que ele tem. Mas é liberdade. Ele não vai poder viajar para o exterior, tá? Mas quem falou que ele queria? Quem falou que o padrão de vida dele era viajar para o exterior? Vai poder viajar para a praia, vai poder ir para a praia, vai poder fazer exercício na academia, vai poder virar um halterofilista, se ele quiser. E a Isabela? O que a Isabela poderia ser hoje? Com certeza uma pessoa muito melhor do que esses dois que ficaram aqui, né? Concorda comigo? Discorda? Não tem problema, deixa seu comentário aqui, deixa seu joinha, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Eu te espero no próximo vídeo. Fala pessoal do canal Thiago Parigiani, sejam todos muito bem-vindos. E um dos casos que mais intrigam quem acompanha o cenário esportivo, principalmente a Fórmula 1, é o estado de saúde do alemão, ex-campeão mundial, Michael Schumacher, que rivalizava ali com Ayrton Senna nas pistas e se acidentou nas suas férias nos Alpes Suíços em 29 de dezembro de 2013. A família fala que o acidente e a situação que o Schumacher se encontra é culpa de uma câmera, de uma GoPro, é muito intrigante. E aí a gente teve um corte recente aí do pessoal do Deus Zebra, o Alfinete e alguns outros amigos jornalistas que compõem o canal Deus Zebra. A gente vai analisar esse corte do médico Wagner Gonzalez, né? Ele é especialista, médico não, desculpa, o jornalista Wagner Gonzalez, especialista, né, em Fórmula 1, nas coberturas de Fórmula 1, o jornalista traz as últimas novidades do estado de saúde, as coisas que chegaram para ele, né, as revelações, os fatos. Como que será que o Schumacher está? Ele respira por aparelho? Será que ele anda? Será que ele se movimenta? Ele raciocina? Ele fala? É um grande enigma, né? A família nunca deixou aparecer mais nada em relação ao Schumacher. E aí no final eu tenho a minha análise para trazer para vocês aqui do que está acontecendo de fato, mas eu quero antes ouvir esse super corte que foi enviado aí por você, que está aí do outro lado, compartilhou, curtiu, comentou e falou: Thiago, analisa esse corte, o que esse jornalista trouxe para o Alfinete. O Sormani, o outro jornalista que está ali do lado dele, né? O pessoal lá do Deus Zebra. Vamos assistir, vamos ver, eu também não assisti. 6 minutinhos, é rápido, a gente já vai entender. Será que ele viu o Schumacher? Vejo o Luiz Roberto explorando esse tipo de coisa.
O Kleber, por exemplo, o Kleber não faz esse tipo de coisa. E eles fizeram várias corridas. O Galvão era querido entre os outros, o outro pessoal da imprensa que cobria a Fórmula 1? Não vou dizer que ele era querido, mas não era rejeitado. Porque, afinal de contas, era um medalhão, etc. e tal. Mas o Galvão sempre foi um cara de posar de magnata, né? Ele tem esse, né? Eu faço vinhos, ele deu certo, ele fez bem o papel dele e merece ter o que tem, pronto, né? Sem dúvida, né? Mas não era amigão da turma, né? Não, era um cara legal até... Até não ser. Até a página 3. Né? Tá respondido. Vai lá, Sormani. Vai encerrar, Wagner. Esses Qual o maior piloto da história da Fórmula 1? Sormani, se essa aí você já fez, ele não respondeu. Não. Manda outra. Quem está assistindo vai estar no site o tempo todo, né? Isso. Então, volta lá e assiste o que eu já falei. Bom, aproveita, Sormani, aproveita que Agradeceu, Wagner. Nossa, foi maravilhosa. Nossa conversa, nosso bate-papo. Ele foi maravilhoso. Foi espetacular. Uma aula de Ficou história. faltando isso, né? Ficou faltando isso. Uma aula de história, né? Do automobilismo, da Fórmula 1, desse meio aí que é glamuroso, né? Para quem está desse lado da TV, mas para quem está lá sofre pra caramba, né, Wagner? Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma coisa no... Não, aqui eu não consigo achar, não. Tem que ser aqui no... quem mandar para o @revista Curva 3, que a revista Curva 3 é a revista para quem ama velocidade, os 5 primeiros vão ganhar um exemplar que eu mando pelo correio. Show de bola. Curva 3. Revista Curva 3. Revista Curva 3. Tá aqui a revista, rapaziada. Aqui, ó. Dá para cortar aqui? Cortou? Show de bola. E você tem saudades de estar lá dessa época? Da época eu tenho, mas de estar lá... o ano passado eu fiz o Grande Prêmio do Brasil. Cara, é outro mundo. Não é mais a mesma coisa. Não tem mais o mesmo sentimento. Não, porque virou extremamente business. Sabe, para quem ia para as corridas e sentava no avião ao lado de um engenheiro, de um piloto, e entrava no box de boa, sabe, quarta-feira liga o assessor do Schumacher e fala, olha, o Schumacher vai te dar aquela exclusiva sexta-feira, vai para Maranello que está te esperando. Hoje não tem mais isso. Que nem futebol, mais ou menos igual ao futebol. Sabe, mudou muito, ficou muito pasteurizado, os caras não têm mais tempo para falar com todo mundo. Né? Então, é uma época que mudou. A molecada hoje que vai lá fazer, tem outro pique que eu não tenho mais. Com 70 anos de idade, não dá para achar que eu vou acompanhar um moleque de 30 anos trabalhando com gasto total. Né? Mas, enfim, o que eu fiz me satisfez. Boa! Né? Agora é só tomar vinho. Boa. O Schumacher, você tem alguma notícia dele? Não, os caras são fechados e... Eu tenho uma opinião aí que, rapidinho, o Schumacher tem um seguro de vida muito caro. Aí, de repente, pagar esse seguro seria mais caro do que mantê-lo do jeito que ele está sendo mantido. E, além disso, sendo um pouco maquiavélico, um cara que atende o Schumacher e desenvolve alguma técnica nova de recuperação ou de conservação, ou enfim, ele tem um material de pesquisa muito bom na mão. Que o cara vai ser atendido nos melhores hospitais, com os melhores equipamentos, com o melhor estudo do mundo. Então, esse cara também vai se aproveitar disso. Né? Porque, realmente, você manter uma pessoa... Quantos anos já faz? Foi em dezembro de 2013. Tem 11 anos. Cara, você manter uma pessoa vegetando durante 13 anos... Eu já falei para minha esposa, se acontecer comigo de ir para o hospital e ficar ligado numa máquina para ficar sobrevivendo, desliga a máquina. Porque eu não quero ficar sofrendo, inconsciente ou conscientemente, sabe? Ficar te preocupando, gastando uma puta nota de hospital, e acho que não faz sentido, que você não vai recuperar o teu... Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Você já conversou com alguém que teve com o Schumacher, não? Uma vez ou outra, um jornalista, e ele fala, os caras não falam, não abrem. A menina que é
que era assessora dele, que virou uma secretária especial, a Sabine, ela também não fala. Eu tinha uma, vou dizer amizade, mas a gente se via e a gente brincava que ela eu levava uns potinhos de Nutella para ela, eu sabia que ela gostava, né? Mas ela também não abre. Ele está morando agora na Espanha, se eu não me engano. Não está mais na Suíça. Já estão vendendo alguns carros da coleção. Estão vendendo relógios agora, achei estranho isso. Tem que fazer dinheiro, né? Porque você manter tudo isso, mesmo com seguro e com tudo, padrão de vida que você assume, é complicado, né? Como diz o Flavinho, provavelmente a próxima notícia do Schumacher vai ser a da morte dele, né? E puta, é difícil a gente desejar, né, para alguém falar, pô, melhor morrer. A gente não sabe como ele tá, né? Pelas notícias que tem. Se tivesse chance de melhorar, não estariam fazendo tanto segredo. Né? Então é aquela coisa, né? Eu acho que é um interesse, algum interesse meio escuso aí no meio que mantém o cara vivo. Porque realmente, cara, não faz sentido você manter alguém em coma durante 10 anos. Até um calafrio, né, senhor, mano? Imaginar um negócio até mórbido. É duro. É duro. Mas, cara, como é que, se acontecesse com você, como é que você se sentiria dentro de uma cama de hospital, sem falar, sem se mexer? É legal? É difícil. Bom, meus queridos. Você costuma esquecer onde deixou a chave? É muito tempo. A gente vai estar falando aí de 2013, 11 anos. São 11 anos. É uma vida, né? E na minha opinião, aí aqui não é o jornalista, tá? Minha opinião de ser humano, como o Wagner Gonzalez também não deu opinião jornalística, deu opinião de ser humano. O Schumacher está sendo vítima do dinheiro que ele adquiriu por conta da competência de campeão dele. Eu não sei qual é a sua crença, você que está aí do lado aí, mas o Espiritismo explica essas situações como um karma, não é? Alguma conta que ele está pagando. Eu não acredito, né, que a gente venha para o mundo para pagar conta nenhuma. Acho que a vida começa e termina, mas porque não tem sentido você voltar sem lembrar de nada que você fez. Então, se é para voltar, então deixa continuar, né? Deixa viver 300, 400 anos que nem era antes do pecado na Bíblia, né? Noé viveu pra caramba, Matusalém. Esse negócio de morrer para nascer num outro corpo, para mim, não entra muito na minha cabeça. É uma opinião pessoal, não quero desrespeitar a crença de ninguém. Mas eu acho que ele está sendo vítima disso mesmo e concordo com o Wagner quando ele fala que existe algum interesse escuso aí para manter uma pessoa que não usufrui de nada, está gastando o dinheiro simplesmente para continuar respirando, porque pelo que a gente sabe não fala, não interage, né? Se muito, deve ter aqueles sistemas de se comunicar pelo olho. E como ele disse, se tivesse possibilidade de melhora, por que esconder tanto? Aqui no Brasil a gente teve um caso parecido, lembra do humorista Shaolin? Ele ficou também vegetativo por um bom tempo, até a Ana Hickman fez a matéria, mostrou, deu um computador que ele conseguia pelo olhar ali falar, mas pelo que eu entendo o Schumacher é mais grave do que o caso do humorista Shaolin. Tem uma matéria aqui, para a gente finalizar, que é a família, né, falando. A família diz que a causadora da lesão de Michael Schumacher foi uma câmera GoPro. Olha isso, né? Essa é uma matéria de 2014, logo na sequência do acidente, mas acho importante a gente contextualizar que o Schumacher inteirão, como todo mundo gostava de ver, né? Grande rival do Senna brasileiro, superou o Senna, né? Depois o Senna ficou com um título a menos do que o Schumacher, mas o Senna pelo menos descansou sem tanto sofrimento, né? Uma câmera GoPro, infelizmente, né? O Senna descansou sem tanto sofrimento, que até hoje eu mesmo sou um cara que eu sou enlutado pelo Senna, era o meu maior ídolo no esporte, e depois do Senna veio o Vanderlei Silva para suprir um pouquinho essa carência aí, eu me tornei biógrafo do Vanderlei com muito orgulho. Uma câmera GoPro é a causadora do acidente do ex-piloto alemão Michael Schumacher, diz a família do piloto para o canal Mais.
O jornalista francês Jean-Louis Moncet afirma que o acidente ocorreu devido ao posicionamento da câmera após sua queda esquiando nos Alpes franceses. Antes estimava-se que tinha sido uma pedra que tinha causado o coma no alemão. Schumacher caiu ao esquiar e a câmera que estava em seu capacete danificou seu crânio, jogando o heptacampeão da Fórmula 1 em um coma profundo que já dura meses. O acidente foi na virada do ano, de 2013, no caso. Schumacher ainda não se mexe e não é capaz de falar, mas está saindo do coma profundo, acordando em um ritmo devagar e foi levado para sua casa no Lago de Geneve, na Suíça. Foi criado um centro de reabilitação onde Schumacher é cuidado por uma equipe de especialistas. Embora ainda seja imprevisível afirmar o quanto Schumacher pode se recuperar do acidente, é muito capaz que ele tenha enormes sequelas do acidente para sempre. GoPro na Bolsa de Valores, aí mexeu com a cotação da GoPro. Com as declarações de que as lesões do atleta teriam ligação direta com a GoPro, as ações da companhia de Nova York desabam mais de 9%, atingindo $77,51, chegando a bater nos $73 em sua mínima do dia. Esse movimento representa uma queda de mais de 10% dos papéis. Então, tá aí, né? A última atualização veio nesse podcast do Alfinete e do Sormani, e a gente trouxe aqui para você analisar. O que você acha? Você acha, no lugar do Schumacher, o que você faria? Comenta para a gente aí, né? Qual que seria a sua opinião? Você acha que vale a pena viver 11 anos, mesmo com todas as limitações? Você acha que é um egoísmo da família mantê-lo vivo? Você acha que é justo e é digno e tem que levar assim mesmo? Ninguém está sendo contra ou a favor de nenhum tipo de eutanásia aqui. A questão é simplesmente saber da sua opinião pessoal. Você preferiria viver numa situação dessa ou preferiria partir, descansar e também dar descanso para todos que estão no seu entorno? De repente aí você onera muita gente, né? O Schumacher, pelas informações que eu tive lá atrás, extraoficiais, era dono de uma ilha. O que adianta você ser dono de uma ilha se você não consegue nem andar de cadeira de roda nessa ilha? Não é? Então, são questões a se pensar. Esquece um pouquinho o jornalismo e me julga pela questão pessoal somente, tá bom? É isso que eu peço para vocês. Quero o seu comentário aqui, seu compartilhamento para você que era fã do Schumacher ou é fã do Schumacher ainda, ele não partiu, né? Você que é fã do Senna, era fã do Senna, como eu era também. Quero muito ouvir a sua opinião, beleza? Até o próximo vídeo, muito obrigado. Se você ficou até aqui, não esquece do joinha. Fala pessoal do canal Thiago Parigini, sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, a notícia que pinga hoje aqui na nossa área é sobre a nova possibilidade de se eleger de Jair Messias Bolsonaro em 2026. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Eu vim trazer aqui um vídeo de um grande filósofo político, um cara que é muito meu parceiro. A gente já fez muita live junto de um outro tema aqui que a gente cuidava bem da questão dos aposentados e pensionistas. Hoje a gente deriva um pouquinho esse tema para o lado político e ele analisou com precisão, né? Ele trouxe com uma precisão cirúrgica o que está acontecendo de fato. Tem muito rumor em relação a isso e eu resolvi trazer esse trecho da videoanálise do Sandro Gonçalves, Dr. Sandro Gonçalves, para a gente dividir juntos aqui com você a possibilidade que o PL encontrou, né, uma brecha na legislação, na verdade, que pode sim trazer o Jair Messias Bolsonaro para elegibilidade. Você acha que isso é possível? Comenta aqui embaixo para mim, me fala de onde você está assistindo também e escreve se você quer ou não que o Bolsonaro seja uma das suas opções de voto em 2026. Você quer a possibilidade do Bolsonaro ser candidato em 2026? Escreve aqui que você vai validar esse vídeo e com isso a gente vai ter uma adesão muito melhor, vai levar para outras pessoas e quem sabe a gente chegue aí a um outro patamar. Aqui é um jornalismo transparente, um jornalismo isento, a opinião fica por conta de você que está aí do outro lado e a gente tem como papel trazer o que de fato é notícia, né? O fato está aqui, a gente vai analisar. Jair Messias Bolsonaro, de novo, elegível? Será que é possível? Fala pra gente, Sandro. Por que eu estou falando? O SBT criou um canal de doação e, sabe, está mandando toneladas de ajuda para o Rio Grande do Sul, já arrecadou milhares de reais numa página do Pix, do SBT. O Silvio Santos disponibilizou ajudar. Então, assim, está fazendo a diferença. Também penso, se não ajuda, não atrapalha. É por isso
que a Globo está sendo hostilizada no Rio Grande do Sul, e não é por bolsonaristas, não. É pelo Rio Grande do Sul, pelo povo do Rio Grande do Sul, que está vendo a Globo querendo lacrar, a Globo. Mas ajudar que é bom, é nada. E Bolsonaro? Vamos falar de Bolsonaro? Vamos. Bora lá. É o seguinte, jogada, agora falando de política direta, jogada, articulação inteligentíssima do PL e do Valdemar da Costa Neto a favor de Bolsonaro. Matéria do Globo, tá, pessoal? O PL negocia anistia a Bolsonaro por apoio na sucessão da Câmara e do Senado. Com a maior bancada da Câmara e a segunda do Senado, o PL condicionará o apoio nas eleições para o comando das duas casas legislativas em fevereiro do ano que vem, à defesa de proposta de uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, que estão sob investigação. Segundo o presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, integrantes da legenda têm procurado os principais pré-candidatos para saber a disposição de cada um para encampar a medida. Entre os concorrentes nas duas casas, o que tem mais colaborado com a conversa é Elmar Nascimento, do União Brasil, o apoiado pelo atual presidente da Câmara, o Arthur Lira. Vamos lá. Tem teorias da conspiração nessa história, tá? A primeira delas é que o Elmar Nascimento é o apoiado pelo Lira e o Valdemar da Costa Neto precisa fazer uma bancada forte, eleger muitos prefeitos e vereadores para mostrar que tem força para chegar no Elmar Nascimento e falar, olha, eu vou te apoiar em fevereiro. Em troca, eu quero a anistia do Bolsonaro. Beleza. A possibilidade disso acontecer é grande. Só que há quem diga que qualquer um dos candidatos vai apostar na anistia do Bolsonaro, até o candidato do Lula vai prometer a anistia para o Bolsonaro, ou seja, deixar o Bolsonaro livre, leso e solto, elegível novamente, pronto para concorrer em 2020. Porque segundo isso aqui, informação não oficial, há a possibilidade de que, mesmo que a anistia do Bolsonaro seja dada, assim como aconteceu com o Daniel Silveira, o STF deixa o candidato do Lula ganhar e depois vem e torna o Bolsonaro inelegível novamente, dizendo que é inconstitucional dar anistia a um ex-presidente. Então, está tendo orientação no sentido de que não é para apoiar de forma alguma qualquer candidato que tenha o mínimo apoio do Lula, porque pode ser só uma jogada para enganar o PL. Já há alguns que entendem que o Lula quer concorrer de novo contra o Bolsonaro. Que o Bolsonaro já tem, vamos dizer assim, teto de vidro, que a mídia conhece, e que eles vão usar todos esses argumentos novamente contra o Bolsonaro para favorecer o Lula. Pandemia, a imprensa e outras coisas que a imprensa tanto bateu, né? Sabe, o Bolsonaro é contra a imprensa, é contra as mulheres, é contra os negros. Vão bater em cima disso a favor do Lula e contra o Bolsonaro. Então, o Lula acha que o Bolsonaro é o único candidato que o Lula ainda tem peito para enfrentar, porque tem um teto de vidro. Não vai porque se ele tiver que enfrentar nesse risco, né? Tarcísio, se ele tiver que enfrentar outros candidatos que não tenham a rejeição, ou seja, narrativas que tem contra o Bolsonaro, o Lula não tem a mínima chance. Então, imagina o Tarcísio fazendo um governo incrível no estado como está, ter que enfrentar o Lula. Vai ser fácil. Mamão com açúcar, entendeu? E o Lula não quer isso. Então há quem diga que o Bolsonaro vai concorrer em 2026, sim, porque o próprio Lula quer concorrer com o Bolsonaro. Há quem diga que o Bolsonaro fez isso com o Lula, de que ele estava com medo de enfrentar outros, e quando viu o STF, essa é uma crítica, hein? E quando viu o STF liberar o Lula, era a hora do Bolsonaro ter chamado o povo para a rua. Eu critico o Bolsonaro por isso.
quando o STF falou Lula está elegível, o Bolsonaro tinha que ter convocado o povo para a rua para pressionar contra o STF, para que o STF não votasse pela soltura e pela elegibilidade do Lula. Bolsonaro não fez. O Eduardo Bolsonaro chegou a comentar que era melhor o Lula solto, porque assim era mais fácil enfrentar ele nas urnas. Deu no que deu. Olha o que você está passando hoje, né? Então, dá para perceber que nem tudo são flores. Vamos lá, pessoal. Muito bom. Era esse trecho que eu queria trazer. Faz sentido, né? O Sandro é muito inteligente. Essa questão do Lula querer concorrer com o Bolsonaro, eu discordo. O Lula, ele sabe que o único cara que pode tirar ele de lá é o Bolsonaro. Hoje é. Ele sabe. E por isso que ele fica, né, falando tanto contra, querendo prender o Bolsonaro, inclusive, para transformar ele numa pessoa igual a ele, e aí falar que o preso foi preso porque foi preso político. E todo mundo aqui sabe que o Lula não foi preso porque foi um crime político. Não tem nada de crime político ali. Eles são improbidades. Você sabe o que é a improbidade? Que foi o que empichou a Dilma Rousseff? São atos corruptos, né? Improbidade administrativa. Para não falar ladrão! Esse é o termo que usa quando empicha alguém. Ladrão. Por improbidade administrativa. Fica bonito, né? Foi empichado por quê? Porque é ladrão, não, porque é improbidade administrativa. Então foi isso. Agora, então o Lula está escolhendo o adversário. Então quer dizer que o Lula já está falando que vai se candidatar à reeleição, é isso? Até então ele não tinha confirmado. Não, vamos ver, né? Agora, essa questão de negociar o apoio, tá aqui na tela com você. Ó. Vamos ler juntos aqui. Né? Vamos ler junto, porque é importante. A matéria na íntegra, eu acho que é o ponto que a gente pode explorar aqui. Ó. Então, essa é a matéria do Globo. Ó. PL negocia anistia a Bolsonaro por apoio na sucessão da Câmara e do Senado. Tá? Todo mundo sabe que a maior bancada é do PL, né? Com a maior bancada da Câmara, na Câmara e a segunda no Senado, o PL tem muito poder. Né? Que foi o papo que até falávamos aqui quando o Bolsonaro estava com a eleição perdida, mas quem vai mandar ainda é o Bolsonaro por trás dos bastidores, porque o PL está ali, ele está, obviamente, no PL. Então a matéria diz o seguinte, é do Lauriberto Pompeu e o Gabriel Saboia, né? Com a maior bancada da Câmara e a segunda do Senado, o PL condicionará o apoio nas eleições para o comando das duas casas legislativas em fevereiro do ano que vem. Muda de novo, né, os presidentes. A defesa de propostas de uma anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, que estão sob investigação. Segundo o presidente da sigla, o Valdemar Costa Neto, integrantes da legenda têm procurado os principais pré-candidatos para saber a disposição de cada um para encampar a medida. Entre os concorrentes das duas casas, o que tem mais colaborado com as conversas é do União Bahia, o Elmar Nascimento, Partido União, e aliado do atual presidente da casa, que é o Arthur Lira, do PP de Alagoas. Vamos colocar isso na mesa, sim, tanto na eleição da Câmara quanto na do Senado, onde já incumbi o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, né, que é o atual presidente, né, do Senado, de tratar desses diálogos, diz o Valdemar. Fim da inelegibilidade. Desculpa, o Rogério Marinho não é o atual presidente do Senado. O Rogério Marinho concorreu, né, com o atual presidente do Senado, desculpa, Rodrigo Pacheco. Fim da inelegibilidade. Integrantes do PL ainda não têm, claro, qual seria a abrangência dessa anistia, mas um dos principais pontos diz respeito à inelegibilidade do Bolsonaro. Qual seria a moeda de troca aí desse apoio? Então, vamos lá. O ex-presidente foi condenado no ano passado pelo TSE por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022, o que na prática o tira da disputa de 2026. Hoje, os principais articuladores das iniciativas são justamente Valdemar, Rogério Marinho, além do líder do PL na Câmara, o Altineu Cortes, que o Felipe Brito sempre traz para a gente aqui, que não tem uma fama muito boa lá no Rio de Janeiro. Já há, entretanto, apoio à iniciativa em alas dos republicanos e do União Brasil, além da cúpula do PP, partido com indicação em ministério do Luiz Inácio Lula da Silva.
Nas tratativas, segundo parlamentares, Elmar também chegou a conversar com Valdemar sobre a possibilidade de preparar uma reação para impedir uma eventual prisão de Bolsonaro, que ainda não está no horizonte do judiciário, já que ele sequer foi denunciado. Procurado, Elmar não retornou ao Globo. Já o advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garden, diz desconhecer a iniciativa de Valdemar. Poder de barganha, aí que vem, né? Olha lá. A bancada do PL, o tamanho na Câmara aqui, ó. 95, né? Na Câmara, o PL tem aqui 95 cadeiras e no Senado tem 13. Então, é um poder de barganha gigantesco, não há o que contestar, a matéria segue, mas para a gente contextualizar, é sim fato, tá? Essa negociação existe, a possibilidade de nova elegibilidade do Bolsonaro existe sim. Isso é o que demonstra a própria tranquilidade do Bolsonaro em continuar no cenário político. Se ele não tivesse pretensões políticas, ele não faria mais manifestações, ele se recolheria. Né? Se recolheria, não quero mais saber disso, assim como eu vejo muitos vereadores aqui da minha cidade que já se recolheram, você chama para ajudar em alguma situação, não quero mais nada com isso. Até esquecer o passado dele, que ele foi um político. Então tá aí a notícia, tá aí a análise do Sandro, tá aí a notícia do Globo, e agora eu quero saber o que você acha. Você quer o Bolsonaro elegível em 2026? Você não quer o Bolsonaro elegível em 2026? Quanto à questão do Bolsonaro acionar as ruas em relação à decisão do Lula, ter sido eles terem cancelado, né, digamos assim, todos os processos, o Pavinato já tinha comentado sobre isso, ele não foi absolvido de nenhum, simplesmente foi anulado, né, teve anulação dos processos, que ele foi condenado, inclusive. Isso mostra que o Bolsonaro não é fascista. Todo mundo chama ele de fascista. Né? Ele não procurou censurar, impedir que o Lula saísse candidato, inclusive. Ele deixou, cara. Ele deixou meio que mostrando que confiava em Deus mesmo. Só que acabou prevalecendo, sei lá o quê. A lei dos homens, né? A gente não pode falar muita coisa aqui também. Complicado as nossas redes sociais, porque falaram que tínhamos um fascista, mas em momento algum quis censurar o que o youtuber vem falando. Agora, depois que o fascista saiu, entrou um que começou a cortar canal de tudo quanto é lado aí. Então é complicado algumas coisas aqui, a gente fica até temeroso em trazer à luz dos holofotes, mas isso a gente pode falar sem medo de ser feliz. Agradeço aí esse corte do Sandro e a gente volta numa nova vídeo análise, tá? Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça, deixa o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal porque é de graça e ative o sininho das notificações.